Saudações pessoal, Camaleão aqui e hoje eu decidi que queria revisitar a trajetória do Mewtwo e percebo que muitas pessoas se esquivaram de Pokémon Jornadas e alguns especiais e, em consequência disso, ficaram perdidas com o desfecho da história do Mewtwo no anime Pokémon. Deixa seu like, ele me ajuda demais. E quer dar um suporte para o vídeo? Clica no link na descrição, é um link da Amazon que vai te direcionar para o site, mas se você fizer alguma comprinha por lá, eu ganho alguns troquinhos. Melhor um pouquinho para mim do que tudo pro Amazon, né? Bora lá para mais um vídeo. Antes de mais nada, por que eu decidi falar sobre o Mewtwo? Eu acho que depois que Jornadas acabou, eu estou finalmente a fim de reorganizar meu canal e principalmente o universo do anime por aqui. E eu decidi que começaria conversando sobre o Mewtwo. É importante reforçar que eu estou falando do Mewtwo do primeiro filme de Pokémon, que tem muitas conexões com o anime Pokémon. O Mewtwo que aparece no filme 16, o filme do Genesect, não será citado nesse vídeo, já que se trata de um outro Mewtwo. E se quiser entender melhor o porquê se trata de outro Mewtwo, existe um vídeo aqui no canal. Clica no izinho. Mas em resumo, se trata de uma treta que envolve copyright. Pois é, sendo assim, aparentemente existem dois Mewtwo's perambulando o mundo Pokémon. Bom, pelo menos de acordo com a lei. Bora lá recapitular as coisas. Mewtwo foi um Pokémon que nasceu a partir do clone do Pokémon Mew, criado por cientistas a pedido do Giovanni. Mewtwo não gostou do fato de ser controlado por humanos, ou ser só uma ferramenta de poder. Ele sentiu que seus sentimentos e a essência da sua existência havia sido ignorada. Além disso, o fato dele ser um clone do Mew fez com que ele criasse uma raiva por ser uma cópia. Isso mais tarde alimentou a ideia em Mewtwo que cópias poderiam ser melhores e superiores às originais. Mewtwo então se rebelou contra os cientistas, possivelmente matou eles e logo depois destruiu o laboratório. Momentos depois, o Giovanni acaba aparecendo com uma abordagem manipuladora, convence o Mewtwo a usar uma armadura para controlar os seus poderes, lidar melhor com seus poderes. O Mewtwo acaba caindo nessa. E aí, o Giovanni acaba usando o Mewtwo para algumas conquistas, capturas de Pokémon em massa e até mesmo utilizando ele em batalhas de ginásio. Gary, inclusive, teve a experiência de batalhar com esse Pokémon e acabou perdendo e saiu do ginásio assim, esmagado. Mewtwo, então, percebe que Giovanni estava usando ele e deixa ele para trás. Em seguida, o Mewtwo cria a ideia de sempre estar sendo usado. Então ele quer ser o Pokémon mais forte, ele precisa provar isso para si mesmo e todos. E não só isso, ele quer dominar o mundo, ele quer se voltar contra os humanos. E aí ele decide que quer enfrentar os treinadores Pokémon mais fortes da região que ele, enfim, está. Analisa os mais fortes de longe e acaba enviando um convite para eles. O Ash foi um desses que acabou recebendo o convite. E aí ele cria uma tempestade em volta de uma ilha que ele está, onde ele criou um castelo, e os treinadores que receberam o convite e conseguirem passar por essa tempestade poderão batalhar com o Mewtwo. Obviamente os treinadores não sabiam que se tratava de um Pokémon, pensavam que era apenas um treinador aleatório que queria, enfim, batalhar. No desenrolar do filme, Mewtwo acaba capturando os Pokémons dos treinadores, clonando a maioria desses Pokémon para provar que os clones são melhores. Por ironia do destino, Mew acabou passando por esse castelo do Mewtwo e acabou travando uma batalha com ele. É interessante que na batalha, o Mew provoca o Mewtwo, dizendo que os originais sempre serão melhores, porque são os originais. Isso foi alterado nas versões fora do Japão, pois passava a ideia menos dócil do Mew, porque, enfim, um Mew convencido, tão modesto, talvez não seria interessante. No final, somos contemplados por aquela cena icônica do Ash tentando impedir que ambos os Pokémon se matem, e ele se joga no meio de uma grande explosão de energia, o que leva o Ash a morrer. Pelo menos a gente gosta de acreditar que o Ash petrificado está morto. Depois que Ash foi revivido pelas lágrimas dos Pokémon, seja clone e original, Mewtwo acabou recalculando a rota, principalmente do seu coração. Mewtwo argumenta que seria melhor se ninguém se lembrasse dos eventos que aconteceram por ali. Então acaba apagando a memória tanto das pessoas quanto dos Pokémon. E então Mewtwo e Mew deixam essa ilha ao lado dos Pokémon clonados e se realocam para um local chamado Purus Rock, que a gente acaba conhecendo no especial O Retorno de Mewtwo.
Um parênteses aqui, a gente consegue ver ele se realocando para esse local no remake do primeiro filme. Pois é, nesse remake, no finalzinho, a gente consegue ver o Mewtwo chegando em Purus Rock. E aí, nesse especial, Mewtwo está isolado com seus Pokémons clones no Monte Kina, ou Purus Rock. É uma ilha que, inclusive, Mewtwo costuma deixar muitas tempestades envolvidas por ali, para que os humanos não se aproximem. Porém, depois que ele precisou salvar um ônibus em um local próximo, isso fez com que ele se preocupasse se a atenção dos humanos finalmente não tivesse virado ali para aquela ilha e eles pudessem estar de alguma forma em perigo. E não demorou muito para que o satélite da equipe Rocket encontrasse o Mewtwo. No final das contas, o Giovanni acaba pedindo para os seus comparsas irem atrás do Mewtwo, ele mesmo acaba indo atrás do Mewtwo, e por ironia das situações ali, o Ash acaba se envolvendo nessa história e salvando o dia e o Mewtwo das garras da equipe Rocket e também do Giovanni. É interessante que nesse momento, apesar do Ash não se lembrar do Mewtwo e os acontecimentos passados, o Mewtwo preserva a memória do Ash dos acontecimentos desse encontro atual, mas apaga as memórias do Giovanni e dos outros membros da equipe Rocket. Na versão dublada, eles dão a entender que o Ash também teve a sua memória dos acontecimentos do filme 1 restauradas, mas isso é só na dublagem. Na original, isso nunca foi citado. O desfecho desse especial é bem interessante porque o Mewtwo permite que seus amigos clones possam agora viver livres, assim como Pokémon selvagens. E daqui em diante, Mewtwo passa por uma fase mais incerta e muito especulativa do que aconteceu com ele, pois a gente entende que ele parte para uma jornada de autoconhecimento. Ele decide que precisa entender a sua função no mundo. E aí a gente consegue ver isso em especiais, em aberturas, onde a gente vê o Mewtwo contemplando de longe cidades grandes, muitas parecendo com Nova York. E ele está lá utilizando uma capa, todo misterioso. A gente não sabe, inclusive, que cidade é essa e que capa é essa, se tem algum significado sentimental para ele ou se é mais estético para ele caminhar furtivo. Ainda assim, nós teorizamos que a cidade se trata de Nova York, o que pode nos direcionar para a região de Unova. Provavelmente havia planos para o futuro, naquela época, de utilizar Mewtwo em uma região baseada nos Estados Unidos. E de fato aconteceu com o filme 16, que se encaixa na narrativa próxima ali da região de Unova. E, como explicado anteriormente, o Mewtwo utilizado nesse filme 16 não é o mesmo Mewtwo do filme 1. E então ficamos por muito tempo sem saber o destino do Mewtwo. O que aconteceu com ele? Ele descobriu o que ele queria fazer? Ele entendeu, de fato, o seu real propósito dentro do mundo Pokémon? A gente descobre isso no episódio 46 de Pokémon Jornadas. Pois é, Pokémon Jornadas foi uma série para tentar fechar algumas lacunas na história do anime Pokémon e satisfazer os fãs. Era a última jornada do Ash, o último anime, até então, que o Ash seria o protagonista. Então faria sentido que algumas coisas fossem resolvidas. E a história do Mewtwo, bom, acabou tendo seu desfecho nessa série. Em Jornadas, nós temos o Go, treinador Pokémon que quer capturar o Mew. E sempre foi uma questão minha sobre como o Mewtwo iria reagir se ele encontrasse com o Go e soubesse esse desejo dele pelo Mew. E bom, essa dúvida foi sanada, talvez eu tinha expectativas maiores, mas aconteceu o encontro e reencontro com o Ash. Depois de saber que um sinal que se pensava vir de Mew foi detectado em uma ilha distante, Ash e Go partiram para investigar. Lá eles encontram uma floresta cheia de Pokémon selvagens e acabam passando por um perrengue em uma correnteza envolvendo um Gyarados. E quase se afogam, mas acabam sendo salvos. E encontram um grupo de Pokémon que estão inexplicavelmente com medo deles. Eles decidem seguir esses Pokémon. Uma surpresa é revelada: o Mewtwo estava na ilha. É interessante que Ash reconhece o Pokémon logo de cara. E lá Mewtwo questiona por que Ash e Go estão ali. E então o Go explica que quer capturar o Pokémon Mew, e para isso ele quer capturar todos os Pokémon. Já que Mew tem o DNA de todos, talvez capturando todos eles, ele consiga entender melhor o Mew
e, consequentemente, se aproximar da captura do Pokémon. Sendo assim, ele afirma para Mewtwo que pretende também capturá-lo, já que ele é um Pokémon. Mas Mewtwo avisa que foi criado para ser o Pokémon mais forte, e dificilmente ele vai conseguir capturá-lo. E aí, o Ash decide batalhar com o Mewtwo, porque ele quer ser um mestre Pokémon, então a ideia é que se ele batalhar e derrotar o Mewtwo, ele estará um passo mais à frente de se tornar um mestre. E pro Go, a captura, obviamente, porque isso aproxima ele do Mew. Obviamente eles não ganham essa batalha, né? Não preciso nem enfeitar muito essa situação. A batalha foi até interessante com Lucario, Cinderace e Pikachu, mas no final das contas eles são derrotados. E o Mewtwo coloca em xeque novamente o sonho deles, porque eles foram derrotados. Mas é interessante porque tanto o Ash quanto o Go, eles insistem nos sonhos. Mesmo não tendo conseguido passar por esse desafio, eles ainda têm o sonho de conseguir chegar onde eles querem chegar. O que é muito interessante. Então o episódio tinha muito a ver com isso. E aí o Mewtwo agradece, inclusive, por esses momentos, mas ele acaba falando que o mundo ainda tem muitos Pokémons poderosos, alertando o Go, provavelmente, e pessoas que não são tão boas. Então eles precisam tomar cuidado. E daqui pra frente, a jornada do Ash e do Go só estava apenas começando. Essa frase, inclusive, irritou um pouco os fãs na época, porque, poxa, o Ash já tá nessa jornada há muito tempo. Mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre essa frase. E aí, quando ele fala sobre o lance dos humanos não serem muito bons, vem a explicação e compreensão do que o Mewtwo está fazendo atualmente. A gente consegue entender o que está acontecendo naquela ilha. Aquela ilha é uma espécie de santuário. E os Pokémon que, ao ver Ash e Go, ficaram com medo deles, estão traumatizados, feridos fisicamente, emocionalmente, por conta de circunstâncias que os humanos colocaram eles. Humanos maltrataram aqueles Pokémon. Então o Mewtwo resgata esses Pokémon feridos por humanos e cuida deles. É essa a posição que o Mewtwo encontrou. É isso que o Mewtwo observava. O Mewtwo observava de longe como os humanos e Pokémon conviviam. E obviamente ele viu coisas boas e coisas ruins. E ninguém estava ali para fazer nada sobre as coisas ruins. Então, ele decidiu que iria cuidar desses Pokémons feridos. E ali virou um santuário. Então, a função do Mewtwo no mundo Pokémon hoje é essa: salvar aqueles que precisam dele. Eu gostei muito desse desfecho do Mewtwo. Eu acho que não poderia ser outro. Em um mundo perfeito, talvez a gente poderia reimaginar os conflitos do próprio Mewtwo. Por exemplo, essas cenas mesmo onde a gente vê o Mewtwo observando de longe, o que ele viu, pelo que ele passou, o que fez ele tomar todas essas decisões para chegar até ali. Isso fica muito no imaginário, porque Pokémon gosta disso. Pokémon traz problemas complexos, situações complexas, mas ele ainda gosta e flerta muito com o imaginário. Então a gente entende que ele viu de tudo e tomou a atitude de fazer o que estava fazendo. Mas claro, no mundo perfeito teria sido bacana acompanhar uma série onde o Mewtwo acaba lidando com os conflitos da sua existência, acaba se questionando mais e trazendo toda essa complexidade para o telespectador acompanhar o seu desenvolvimento. Infelizmente isso não acontece. E não acontece com diversos outros personagens e Pokémon nessa série. Mas eu acho que fica muito compreensível, né? Que ele observou tanto que chegou à conclusão de que a função dele nesse mundo é ajudar aqueles que precisam. Sobre a frase dele, né? Que foi uma frase que deixou o pessoal bem chocado. Hoje eu vejo com outros olhos. O mundo Pokémon está em constante expansão. Então, obviamente, o Ash, na nossa perspectiva, está aí trilhando há muito tempo. Começo da jornada dele provavelmente não é. Mas ele ainda é uma criança. E ele está começando. Na realidade dele, pouco tempo se passou desde que ele saiu de casa para iniciar a sua jornada. Então, tem muita coisa pela frente. E de fato tem. Cada geração que vai passando são novos Pokémons, novas aventuras e coisas que o Ash vai ter que conhecer, lidar, enfim. Então, sim, é apenas o começo da jornada de ambos. Muito legal, né? Bom, acho que isso fica
claro agora. O Mewtwo, ele está cuidando daqueles que precisam. Se você tinha uma dúvida, acredito que agora ela foi sanada. Mewtwo cuida daqueles que precisam dele, dos pokémons feridos, dos pokémon que estão sendo maltratados pelos humanos. No finalzinho de Pokémon Jornadas, fãs da saga original foram presenteados por uma cena bem legal, um frame, onde mostra o Lugia passando, provavelmente pela região de Kanto, ao lado de alguns Lapras, os pássaros lendários, e bem ao fundo a gente pode observar o Mewtwo com os seus Pokémon que ele está cuidando, né? Esse frame provavelmente foi um presente da equipe para os fãs da saga original, né? Que, enfim, tem toda uma carga muito forte de referências da primeira saga. Já a respeito do Mew, você deve se perguntar, mas nossa, o Mewtwo não se importou com o lance do Go e do Mew, e o Mew, como ele entra nessa história? Eu acho que depois do filme 1, as situações com o Mew foram encerradas, ele não tem mais uma rixa com o Mew, e ele entende que ele é um Pokémon, que o Mew é um Pokémon, e as coisas têm que ser como tiver que ser. Se um dia um treinador for forte o suficiente para capturar o Mewtwo, isso vai ser bem bacana. Sinceramente, se você me perguntar hoje, eu acho que dentro desse universo o Ash seria um forte candidato para capturar o Mewtwo. Por que eu digo isso? Justamente por conta do propósito do Ash e do Mewtwo. O Ash gosta de salvar os Pokémon, de ajudar os Pokémon. E o Mewtwo tá na mesma linha, fazendo a mesma coisa. Então, quem sabe um dia uma batalha não pode acontecer e a gente não acabe, enfim, contemplando uma captura aí do Ash no Mewtwo. Até lá a gente vai ter que esperar. Mas uma coisa interessante também é que Mewtwo é um Pokémon muito popular. Então eu tô fiel acreditando que a gente vai rever ele em algum momento no universo do anime. Quem sabe com os Trovonautas, quem sabe novamente com o Ash. Enfim, acho que em algum momento esse Pokémon deve fazer o seu grande retorno. Até lá, fica a gente aqui na expectativa e conversando, e reimaginando, repensando o passado. Um forte abraço para vocês, fiquem bem, e espero que vocês tenham gostado. Fui!